Shalom, meus irmãos, na paz de Yahweh e a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach para todos vocês. Meus irmãos, neste vídeo eu vim trazer um estudo para esclarecer como seremos daqui para frente, sem participar das denominações religiosas, sem frequentarmos aqueles templos, alguns luxuosos, outros mais humildes, outros adornados de tudo que é de luxo e conforto. Irmão, a palavra igreja, uma do significado da palavra igreja vem de grupo de pessoas que têm as mesmas aspirações. Então, meus irmãos, voltando aqui porque chegou um cliente, uma das definições de igreja diz que é grupo de pessoas que têm as mesmas aspirações, as mesmas ideias e a mesma doutrina. Ora, não, nessa definição não está dizendo que a pessoa tem que frequentar um lugar luxuoso para poder adorar Yahweh, para poder louvar, para poder aprender sobre Yahshua Mashiach, para falarmos do Evangelho da Salvação. Aqui está dizendo que é um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas pode estar reunido em qualquer lugar. O que vai definir agora, daqui para diante, é que nós e alguns que conhecemos o verdadeiro nome do Criador, o nome do Salvador, a verdadeira doutrina, não precisaremos mais ser escravos de líderes religiosos, lobos famintos, né? Como eu falei ontem no grupo, um exemplo de algumas denominações que tem 12 milhões de seguidores aqui no Brasil. Agora, esses 12 milhões de pessoas contribuindo apenas com R$10 por mês, dá 120 milhões por mês. Mas vocês veem essas denominações fazendo obras de caridade, distribuindo o pão como os apóstolos faziam na igreja primitiva? Então, as mesmas aspirações, as aspirações que nós temos, meus irmãos, é única e exclusivamente a salvação das nossas almas, que só pode ser alcançada através de Yahshua Mashiach, que é o caminho para alcançarmos o nosso Criador. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá, quando Moisés estava falando junto com os israelitas, falou com o Yahweh, os israelitas pediram que não deixasse que o próprio Yahweh falasse mais com eles, porque eles tinham medo de ser mortos. Eles pediram um mediador, então Moisés se tornou esse mediador. Porém, hoje nós temos um mediador que é infalível, sem mancha nenhuma. Ele se doou o seu próprio sangue. Moisés era um mediador, mas um mediador carnal. Yahshua é um mediador espiritual. É ele, digamos assim, um exemplo. Ele é o que faz o contato direto. É a linha telefônica que nos leva direto ao nosso Criador. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos eram essas: se reuniam em comunhão, partiam o pão celebrando a ceia, em orações, e faziam jejum. Eles também faziam jejum para quê? Para fortalecer o espírito, como era de costume dos judeus, fazer jejum, e
todos tinham aquela mesma aspiração, que era aguardar a volta do Messias. Ter as mesmas ideias. Quais são as mesmas ideias? As mesmas ideias seriam evangelizar. Romanos capítulo, deixa eu encontrar aqui, Romanos, só um minutinho, Romanos capítulo 10, capítulo 10 diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então, essas são as ideias que nós saiamos por aí anunciando o verdadeiro evangelho, não um evangelho que vai levar você para dentro de um templo para tirar 10% do seu salário todo mês. Porque esses charlatões que estão por aí são charlatões, mentirosos, glutões, e eles são os verdadeiros roubadores. Porque em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, eles sempre usam o capítulo 3 de Malaquias para amedrontar as pessoas, para amedrontar, porque eles são covardes. Eles usam para textos bíblicos para amedrontar. Eles dizem: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Ele lê esse textinho, mas ele esquece de ler o restante, que diz assim: para que haja mantimento na minha casa. Por quê? A continuidade diz: para que haja mantimento. Porque os levitas, que eram a tribo que não recebeu herança em terras para plantar, para cultivar, os levitas, eles tinham exclusividade para cuidar do templo e para cuidar das coisas sagradas. Eram eles que preservavam, eram eles que faziam as cópias dos livros dos profetas, eram eles que faziam as cópias das leis, os livros das leis. Eram eles os responsáveis para manter o fogo aceso no templo. Então eles tinham que ter mantimento, e o povo não estava mais levando o mantimento. Então, para que não falte mantimento na minha casa, os levitas estavam passando fome, estavam passando necessidade, mas esses charlatões ficam usando esse texto para amedrontar a mim, a você, a qualquer um outro que vai lá. Ah, é mesmo, é verdade, tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. O dízimo que Jacó se comprometeu com Iau, ele disse: tudo que eu conseguir daqui para frente, 10% será teu. E como era que Jacó dava o dízimo? Vocês acham que tinha um templo naquele tempo que ele pegava 10% e vendia lá, levava? Não. Ele celebrava as festas. As festas que estão aqui na Bíblia, as 5 festas: a Páscoa, a festa dos tabernáculos, Shavuot, né? Que era a festa de Pentecostes, a festa das colheitas. Então ele pegava o melhor do seu rebanho, sacrificava e comia junto com todo mundo. A gordura queimava para fazer o holocausto, mas eles se reuniam com todos o seu povo para comer. Ele não tinha que dar 10% a um membro, a um líder religioso, não. Meus irmãos, nós temos que voltar. É por isso que eles vão esvaziar os templos, vão ficar cada vez mais vazios, porque nós não teremos líderes um sobre o outro, nós seremos somente irmãos. Mateus capítulo 23, verso 8. Nós seremos só irmãos, não teremos líderes um sobre o outro. Aquele que tiver um pouco mais de estudo, aquele que se dedicou mais a estudar a palavra, e esse será aquele que irá
fazer uma leitura, fazer uma explanação da leitura da Bíblia e irá instruir os outros irmãos, mas nem por isso será superior a eles, será igual, todos irmãos. Eles dizem que a gente tem que congregar, irmos ao templo, mas vamos ver aqui o que está em 1 Coríntios. Vocês não sabem que são santuários de Iau? Vejam bem o que o texto diz. Vocês não sabem que são santuários de Iau e que o Espírito de Iau, que o Ruach de Iau, habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Iau, Iau o destruirá, porque o santuário de Iau, que são vocês, que somos nós, é sagrado. Este santuário aqui, este santuário, você é santuário. É por isso que nós não devemos fazer modificações no santuário, esticar, alargar a orelha, encher. Gente, isso é fazer deformação no templo que o Eterno construiu. Temos que ser natural. Nós somos o templo, somos nós o templo. E como nós nos reunirmos, Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei com eles. Então, onde quer que nós nos encontremos para falarmos, anunciar o Evangelho da Salvação, o Evangelho de Yahshua Mashiach, ele estará no meio de nós. E aquele que se puser para anunciar essa palavra, o Espírito de Yahshua repousará sobre a gente e ele usará a nossa boca para instruir os demais. Meus irmãos, eles estão lá fora reunindo-se, formando uma religião única. Se juntou o Papa Francisco, representante da Igreja Católica, o representante do islamismo e representante do judaísmo. E eles estão construindo lá no Oriente Médio a religião única universal, que será chamada de os filhos de Abraão, o berço abraâmico. Isso é profético. Eles estão fazendo isso. E eles vão nos perseguir, porque eles vão exigir que nós adoremos aquela religião lá que eles estão criando, aquele templo que eles estão criando. E nós não devemos se apegar a templos feitos por mão de homens, porque a própria palavra diz que o Altíssimo e ao dos Exércitos não habita em lugar feito por mãos dos homens. Por quê? Porque ele é grande demais, ele é imensuravelmente, a gente não tem nem noção de calcular a infinidade do tamanho dele. Então, como poderá um Criador tão grande habitar entre 4 paredes? Ele se faz presente em qualquer lugar. Ele está presente em qualquer lugar, porém, se ele se singularizar assim, e se tornar um ser para habitar ali naquele cantinho, dizer ele está só naquele lugar, é muita ignorância da pessoa pensar dessa forma. Então, a nós que somos ialdins, que acreditamos, Isaías 52, verso 6, e o meu povo saberá o meu nome. Então, ele já está dizendo que aquele que souber o nome dele será povo dele. Lá em Daniel 9, se eu não me engano é 9:19, ele diz, o meu povo e a minha cidade que se chama pelo meu nome. Ele está dizendo o povo dele que chama pelo nome dele. Então, nós seremos essa igreja. E qual é aí você pergunta, qual é a religião verdadeira? Qual é a verdadeira religião? Aí eu vou mostrar a vocês aqui um versículo do apóstolo Tiago,
para a gente colocar em prática aquilo que a sã doutrina nos ensina. O apóstolo Tiago escreveu dizendo assim, Tiago capítulo 1, verso 27, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Iau e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, quantas vezes a gente, quando frequentávamos, ou quem frequenta ainda as denominações religiosas, se preocupa em levar o dízimo. Por exemplo, o cara ganha 5 mil reais, se preocupa em levar 500 reais para dar na denominação, mas tem uma pessoa que mora na rua dele, tem um parente, tem um conhecido que está precisando comprar um medicamento, aí ele leva os 10%, os 500 reais, dá lá para o pastor fazer o uso que quiser, mas ele não pega 100 reais daquele dinheiro e chega lá para o amigo que está, para o vizinho, para o parente que está necessitado e diz aqui, olha meu irmão, está faltando teu gás, está aqui o dinheiro. Quantas viúvas, quantos órfãos temos no Brasil? Órfãos da violência, órfãos de pais que saíram para trabalhar e não voltaram por causa da bandidagem, que matam para tomar um celular. E quantos de nós vamos na casa desse órfão levar uma ajuda? Sequer uma ajuda em palavras, ler o Evangelho, dar um conforto espiritual. Quantas viúvas não tem por aí, né? Eu acho que se vocês forem enumerar, vocês conhecem dezenas de casos de mães que saem para trabalhar, estudantes que saem para trabalhar, para estudar, né? E são assaltados, são mortos. Mas para estes, ninguém faz uma visita para levar o que é que você está precisando. Às vezes a pessoa está com a conta de água, de luz, está com a energia para ser cortada, está faltando gás. O apóstolo Tiago está dizendo aqui, ó, a religião pura e sem mácula, ele foi para com o nosso Iau e Pai. Ele diz que ele é nosso Iau e é nosso Pai. É esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Muitas vezes aquela viúva, aquele viúvo, aquela mãe que perdeu o filho, aquele pai que perdeu o filho, não está querendo o seu dinheiro, não está querendo o meu dinheiro, está simplesmente querendo um abraço, uma palavra de conforto para que ela se sinta, ela consiga se abrir, chorar, abraçada com você compartilhar, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz assim, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que estão alegres, com os que se alegram. Então devemos praticar a boa e verdadeira religião, que é esta. Ao nos reunirmos em nossas casas, estaremos fazendo a verdadeira adoração. Porque Yahshua disse, quando fores orar, não faças igual aos hipócritas. Entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque aquele que está nos céus vê o que está vê em secreto e te dará recompensa. Não precisa fazer essas manifestações que a gente vê dentro dos templos, pessoas rodopiando, saltando, dando pinote. Ah, eu estou cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, nem todo espírito é santo. É preciso saber discernir entre espírito e espírito, porque nem todo espírito é santo. Então muitos, aqueles que estão fazendo aquelas palhaçadas,
Eu não tenho o menor receio não, porque eu creio que Yahweh dos Exércitos não me permite que eu esteja zombando dele aqui não, nem do seu espírito, nem do seu Ruach Kadosh. Aquilo ali são manifestações de pombagiras, de espíritos malignos, onde já se viu pessoa dar salto solto, cambalhota, passando, mulher se jogando pelo chão, os outros se agarrando uns com os outros, caindo por cima do outro. A obra do nosso Criador, a obra de Yahweh dos Exércitos, é com ordem e decência. Ele não fez nada através da bagunça. Me diga no livro de Gênesis, no capítulo 1, me diga uma criação que ele fez através de bagunça. Um só exemplo me dê, que ele teve que fazer uma bagunça para poder aquilo se formar. Não, filho, tudo foi com ordem e decência. Ele disse, e haja. Só através da palavra ele se haja, e aquilo se criava. Essas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, na verdade elas estão trazendo para dentro das denominações as práticas da Umbanda, do Candomblé, dos sacrifícios a demônios, mas nós que somos e vamos nos fortalecer, porque lá em Apocalipse ele diz, você tinha pouca força, mas não negou o meu nome. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele diz, você não negou o meu nome, mesmo tendo pouca força. O que é ter pouca força? São poucas forças. Aqui simboliza que tinha poucas pessoas, mas mesmo essas poucas pessoas perseveraram no seu testemunho e não negaram o nome dele. Então, meus irmãos, quando próximo alguns dias aí eu estou organizando para um irmão vindo do interior para fazer a imersão, né, no nome de Yahshua. No livro de Atos dos Apóstolos fala como deve ser. Pedro, quando fez aquele discurso no dia de Pentecostes, os que estavam ali presentes perguntaram, o que faremos, irmãos? Pedro respondeu, isso aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Yahshua Mashiach para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vocês receberão o dom do Ruach Kadosh. Então, o batismo é só no nome do Filho, porque através do Filho se chega ao Pai. Quando você invocar Yahshua, automaticamente você estará invocando o nome do Pai. Então, vai morrer o velho homem e vai surgir o verdadeiro filho, herdeiro do reino de Yahweh. Através da adoção pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, seremos todos justificados e santificados. Então vamos passar por esse processo de imersão. Depois da imersão, todos aqueles que forem imersos, faremos reunião. Quem quiser ir na minha casa está convidado. Eu irei fazer essas reuniões na minha casa com a minha família para fazermos a ceia. A ceia será com pão sem fermento, tem uma receita. O suco será exclusivamente da fruta, sem adição de açúcar, tem que ser natural, porque o sangue que foi vertido das veias de Yahshua não tinha contaminação, era sangue puro. Então, por que a gente vai tomar suco de uva
adoçado, industrializado. Não, vamos pegar a uva, triturar e vamos fazer o suco da videira. E vamos orar, louvar, e quando precisarmos fazermos um clamor a nível a qualquer situação, para clamarmos pela saúde de alguém, para clamarmos pelo nosso país, para que Iau dê ordem a seus anjos a respeito do nosso país, como orou Daniel, pedindo misericórdia pelo povo de Israel, que o nome é Israel. E ele enviou o anjo. Depois de 21 dias de orações, Gabriel apareceu a ele. Então, o jejum, quando tiver alguém enfermo, nós faremos esse jejum, e assim iremos ser a verdadeira igreja, sem líderes, sem ninguém precisar gastar um centavo, a não ser o dinheiro que você vai gastar de passagem para se deslocar, para se reunir na casa de alguém. Não é porque mais pessoas reunidas dá mais aquele cantar louvor, mais pessoas juntas dá mais aquela emoção, e será dessa forma. Então, meus irmãos, por hoje o vídeo está longo, mas é um estudo que eu queria fazer sobre o significado da igreja, não esses templos feitos de tijolo, mas a igreja que somos nós. Dentro de nós está o Espírito de Iau. Amém? Fiquem todos na paz de Iau dos Exércitos, debaixo da proteção e da misericórdia de Iau Shamashia. Amém?